Fala pessoal, vou resolver o exercício da SPSEC, prova 2022-2023, exercício de dinâmica, esse aqui, envolve plano inclinado, e o que o exercício fala? Um corpo de massa 10 kg escorrega no plano inclinado com uma força de atrito, ele chega nesse ponto B, ele cai do plano inclinado e cai ainda até o ponto C, sem nenhuma força dissipativa, cai até o ponto C, e quando chega no ponto C com uma velocidade de 19 metros por segundo. Ele quer a força de atrito no plano inclinado. Primeira coisa, vamos desenhar as forças que o bloco tem. O bloco tem massa, então tem força-peso. Tem a força-peso e a força normal perpendicular à superfície. Força normal. Tá no plano inclinado, eu vou decompor essa força-peso em Px e aqui Py. E aqui ele fala que esse ângulo aqui é de 60 graus. O que eu vou fazer? Esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Vou fazer o quê? Vou colocar a força-peso aqui embaixo. Eu tenho peso para baixo aqui. Peso. Eu tenho esse PY que está assim. Assim, PY. E eu tenho PX assim. Aqui, ó, eu tenho a continuidade do meu plano inclinado. Aqui eu tenho esse ângulo de 60 graus. Aqui, ó, se você ver bem, é um ângulo de 90. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse ângulo de 90 para montar um triângulo retângulo. Eu vou pegar esse peso aqui e colocar aqui, e esse PX e colocar nessa pontilhada. Então, vou montar ele de novo aqui, ó. Eu vou ter peso, PX que eu coloquei na pontilhada, PX, esse PY vai ficar aqui, no lugar que ele estava. Esse aqui é o ângulo de 90, esse aqui é o ângulo aqui, que é o ângulo de 60. Apagou aqui o ângulo de 60 graus. O PY é o cateto oposto. Então, o PY vai ser o peso vezes o seno. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, só que ele deu aqui no exercício que é 0,87. O PX é peso, é o cateto adjacente, então é cosseno. E o cosseno de 60 é 0,5. Eu consigo achar esse PX e esse PY aqui, porque eu tenho a massa do bloco e ele deu a gravidade que é 10. O peso é massa vezes gravidade. Então tá aqui, ó, peso é igual mg. O peso a massa é 10, a gravidade é 10, o peso é 100 newtons. Então aqui, 100 vezes 0,87, 87 newtons. E aqui, 100 vezes 0,5 é 50. 50 newtons, 87. Px é 50, Py é 87. O que eu vou fazer agora? Esse bloco está descendo, então a força resultante dele está para cá. Então, todo mundo que estiver descendo vai ser positivo e todo mundo que estiver subindo vai ser negativo. Então, eu tenho aqui, ó, Px menos aqui, já estava até esquecendo isso aqui, ó. Ele tem uma força de atrito, que aponta para cima. Então, Px menos a Fat é igual força resultante, que é massa vezes aceleração. O Px eu tenho, que é o 50, menos a Fat, que é o que ele quer. A massa é 10, a aceleração é a que eu não tenho. Só falta a aceleração para eu descobrir a Fat aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou achar a aceleração. Na hora da prova, a forma que eu consegui achar a aceleração foi usando energia. Porque ele cai aqui sem força dissipativa, então ele conserva a energia aqui. Então, eu posso dizer que a energia do ponto B é igual à energia do ponto C. A energia do ponto B, ele chega aqui, ó, no final da rampa, ele tem uma velocidade, porque ele desceu a rampa. Então, ele vai ter energia cinética, por causa da velocidade, e vai ter uma energia potencial gravitacional por causa da altura. Então, vai ter a potencial gravitacional mgh, mais a cinética, m. Eu vou falar que aqui é o V0, que é quando ele cai da rampa, V0 quadrado sobre 2. E no ponto C, ele tem cinética só, porque ele tem a velocidade de 19 aqui. Então, eu tenho mv quadrado sobre 2. Eu tenho m em todos os termos, eu posso cortar. Eu vou ficar com GH mais V0 quadrado sobre 2 é igual V quadrado sobre 2.
O G é 10, o H aqui é 15, que a altura que é quando ele cai da rampa é 15. Então, 10 vezes 15 é 150. Mais V0² sobre 2, o V0 é o que eu quero descobrir. Esse V aqui é a velocidade no ponto C, que é o 19. 19 ao quadrado é 361. 361 sobre 2. O que eu vou fazer aqui, ó? Seja safo, hein, guerreiro? Eu tenho aqui uma fração à base 2, eu posso multiplicar isso aqui por 2 e colocar todo mundo na mesma base. V0² mais 2 vezes 150 é 300. 300 sobre 2 é igual a 361 sobre 2. 2 dos dois lados eu corto. Eu passo esse 300 negativo, vai ficar 361 menos 300. Então, eu tenho V0² é igual a 61, né? 361 menos 361. Isso aqui vai ser igual a raiz de 61. Isso aqui, velocidade metros por segundo. Essa é a velocidade que ele sai da rampa. Eu tenho o triângulo, eu tenho a velocidade que ele chega no final da rampa, então eu posso usar cinemática, que é a parte 3 do exercício, para eu descobrir a aceleração. Eu tenho o triângulo aqui, que é o plano inclinado. Eu tenho 20 nessa ponta e 15 nessa, então essa altura aqui vai ser 5. Eu tenho esse ângulo, que é os 60 graus, e eu tenho a velocidade que ele chega no ponto B. Aqui é o A, eu tenho a velocidade que ele chega no ponto B. Eu consigo descobrir esse AB, eu vou chamar de Dzinho aqui. Eu consigo descobrir, porque eu tenho um cateto e um ângulo. Esse D aqui é a hipotenusa, 5 é o cateto adjacente, então o cosseno de 60 é o cateto adjacente 5 sobre a hipotenusa, que é Dzinho. O cosseno é 0,5, eu passo o D para cima e o 0,5 para baixo. Isso aqui vai ser 5 sobre 0,5, que é igual a 10 metros. Essa é o Dzinho. Então, eu tenho a distância que ele percorreu e a velocidade final dele. Então, eu consigo achar a aceleração, como eu não tenho tempo, vou usar Torricelli. V² é igual a V0² mais 2A delta S, que é o meu Dzinho. O V é a velocidade final dele, que é no final da rampa, é o raiz 61. Raiz de 61 ao quadrado, eu corto a raiz com o quadrado, então vai ficar 61 é igual. O V0, ele sai do repouso, daqui, então aqui é 0. 0 mais 2 vezes A, e o ΔS, que é o Dzinho, é 10. Então, eu tenho aqui 61 é igual a 2 vezes 10 é 20, 20A. Eu passo esse 20 dividindo, A vai ser 61 sobre 20, esse A é igual a 3,05 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Descobriu A, agora é só substituir aqui. 50 menos a FAT é igual a 10 vezes 3,05. Multiplica por 10, passa uma casa para a direita. 30,5. FAT vai ser... Eu passo o FAT para lá positivo e o 30,5 para cá negativo. 50 menos 30,5. Esse FAT vai ser 19,5 newtons. Essa é a resposta do exercício. É a alternativa C. Alternativa Charlie. Não é um exercício difícil, mas ele envolve 3 assuntos, que é dinâmica do plano inclinado, energia e cinemática aqui, com Torricelli e um pouco de geometria. Porque você vai usar o triângulo aqui, vai usar cosseno, essas coiseiras. E que nem aqui, se você reparar, isso aqui é um triângulo retângulo. Normalmente nos exercícios de plano inclinado, ele dá esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, vou chamar ele de alfa. Ele normalmente dá esse ângulo, mas dessa vez ele deu esse de cima. Mas eu podia achar esse ângulo de baixo, porque a soma de os ângulos de um triângulo é igual a 180. Se eu tenho 90 aqui, 60 aqui, eu tenho 150. Para dar 180, falta 30. Então, esse alfa aqui ia ser 30 graus. Eu podia usar esse
alfa aqui, mas como ele deu o cosseno de 60, que é 0,87, eu acho melhor usar o 60. Mas daí é na sua. Não é um exercício difícil, mas é um exercício que você tinha que pensar bem para resolver. É isso, valeu!